Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que ela cumpra esses 4 propósitos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o meu sermão hoje vai ser um sermão temático. Qual a diferença de um sermão temático para um sermão expositivo? No sermão expositivo, a gente lê um texto, explica o que esse texto quer dizer, e então nós extraímos desse texto algumas lições em forma de pontos para a gente. Esse é o modelo de sermão oficial da CBB, sermão expositivo. O sermão temático é diferente por quê? Porque nós não dividimos o texto em forma de pontos. Nós dividimos o tema. A gente pega um tema e a gente vai falar sobre esse tema. E vamos dividir esse tema e vamos usar versículos de outras partes da Bíblia para justificar e explicar esses pontos. Esse é o método usado nos manuais de doutrinas bíblicas. Quando você vai estudar doutrina bíblica, é assim que funciona. Então eu quero estudar sobre os atributos de Deus. Eu vou estudar sobre a onipresença. Então eu vou definir o que é a onipresença e depois eu vou explicar usando textos diversos da Bíblia para mostrar que Deus é um Deus onipresente. Isso é um método temático. Então, só explicando, os irmãos não acharem diferente aí demais do que eu vou fazer hoje, tá bom? Bom, o título da minha pregação, vocês vão perceber que eu usei o versículo como base, mas não vou me prender ao versículo, porque o meu sermão não é a exposição do versículo, mas do tema. E qual é o nosso tema, o nosso título? O que Jesus espera dos seus discípulos. Esse é o nosso tema básico. O que Jesus espera dos seus discípulos. É interessante a gente pensar que, e o meu objetivo é exatamente esse hoje, mostrar que o plano de Jesus nunca foi produzir e fazer membros de igreja. Nunca foi projeto de Jesus fazer membros das igrejas. Isso é um projeto da igreja institucional, né? Então você é membro e você não é membro da igreja. O projeto de Jesus sempre foi formar discípulos, né, semelhantes a ele. Na época de Jesus, Jesus era seguido basicamente por 3 grandes grupos, né? A gente tem, por exemplo, a gente poderia chamar de os religiosos. Os religiosos seguiam Jesus com o objetivo básico de questioná-lo, de arguí-lo, né? A maioria das vezes em colocá-lo em contradição. Depois nós temos um outro grupo, que era a multidão, que estava interessada nos benefícios que Jesus poderia dar a eles, com cura, milagre, libertação, multiplicações de pães e assim por diante. E por fim existia os discípulos. Os discípulos eram aqueles que foram escolhidos por Jesus para segui-lo, para ser igual a ele, para reproduzir a sua mensagem e a sua palavra no mundo. Então, basicamente, você tinha esses 3 grupos. Nos dias de hoje, a gente também tem os religiosos que estão o tempo todo questionando para saber se eu estou pregando de acordo com o que deve pregar, se eu estou dentro da tradição da igreja, da tradição dos batistas e assim por diante. Nós temos a multidão que não está nem aí para o que diz a tradição, quer nem saber o que diz a declaração de fé dos batistas, está preocupada com a cura, com a libertação, com a solução dos seus problemas, com a restauração. E por fim tem os discípulos, que é aqueles que estão aqui querendo ser semelhante a Jesus, querendo fazer a obra de Jesus, querendo seguir o projeto do reino de Deus, né? O texto que nós lemos, ele vai mostrar que a grande missão de Cristo era que a igreja fizesse discípulos. Olha, vocês vão pelo mundo e façam discípulos. A palavra discípulo, no grego matetes, significa aluno ou aprendiz. Então vocês vão pelo mundo e façam alunos.
façam aprendizes do Evangelho, aprendizes da minha pessoa. Então Jesus disse, olha, esse é o mandamento, é isso que eu quero que vocês façam. Não estou preocupado em vocês fazerem membros abençoados de igreja. Eu quero que vocês façam discípulos, que eles sejam semelhantes a mim, vão pelo mundo e façam isso. Então esse projeto de Jesus tem que estar no miolo, no eixo da igreja. A igreja não pode criar um outro projeto para ela. A igreja não tem que reinventar, a minha missão é essa, a missão daquela igreja é outra. Não, todas as igrejas têm uma missão só, fazer discípulo. Agora, as estratégias mudam, as estratégias são temporais, as estratégias são circunstanciais, né? Às vezes o foco é mais individual, o foco é mais coletivo, mas a missão de Jesus não muda, façam discípulos. Bom, como eu disse, o meu título é o que Jesus espera dos seus discípulos. E esta é a questão que eu vou debater com vocês aqui. O meu título é a minha tese. O que Jesus espera dos discípulos? Então, eu gostaria de apresentar para vocês 5 coisas que Jesus espera dos seus discípulos. Como eu disse, vou ser temático. Primeiro, Jesus espera que os seus discípulos sejam mais proativos em seus momentos de adoração na sua igreja. Jesus espera que os seus discípulos sejam mais proativos nos seus momentos de adoração na igreja. O princípio aqui é o princípio da adoração. E eu preciso começar dizendo que a adoração, ela não está circunscrita ao momento do louvor da reunião que nós estamos aqui. A adoração, ela é ampla, ela vai além disso. Paulinho diz no capítulo 10, faltou um versículo aqui, esqueci o versículo, mas Paulinho vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Qual que é a ideia de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte, tudo que você fizer deve adorar a Deus. Quando eu acordo, eu estou acordando para adorar a Deus. O meu jejum é para adorar a Deus. O meu jejum é para adorar a Deus. O meu trabalho deveria estar voltado para adorar a Deus. Meus relacionamentos, minhas amizades, deveriam todas estar girando em torno desse eixo, a adoração a Deus. Ou seja, nós temos que verticalizar toda a nossa vida. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Como diz John Piper, devemos fazer um suco de laranja para a glória de Deus. Portanto, a ideia bíblica é que a adoração deve permear todas as nossas atitudes, todos os nossos trabalhos, tudo que somos e o que fazemos. O próprio Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus queria dizer é o seguinte, é que a adoração que agrada a Deus, ela é para além do dia, domingo. Ela é para além do culto, esse momento. Ela é para além do clero, pastores, músicos. A verdadeira adoração, ela não é geográfica, ela é para além do culto, ela é para além do dia, ela é para além do templo e ela é para além do clero. Ou seja, aquele que circunscreve ou limita a sua adoração ao templo, ao dia, ao culto e ao clero, não entendeu o espírito da adoração no Novo Testamento. Portanto, quando Jesus nos chama para ser adoradores, Ele está pensando em que toda a nossa existência deve ser para adorar a Deus. Isaías diz que nós somos criados para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós somos feitos para glorificar a Deus. E a Nova Jerusalém nada mais é do que um momento, o ápice da adoração que teremos com o Pai. O que Jesus espera dos seus adoradores, o que Jesus espera dos seus discípulos, é que eles sejam mais proativos nos seus momentos de adoração. Interessante porque o primeiro mandamento diz que nós temos que amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso nada mais é do que dizer o seguinte, adore a Deus com a integralidade do seu ser.
Que a sua mente adore a Deus. Que você não sabote a sua mente no momento de adoração, como diz Paulo em Romanos 12, verso 1. Que tudo que fizermos deve ter inteligência diante de Deus. Adora a Deus não só com a mente, mas com as suas emoções. Que os seus sentimentos também glorifiquem a Deus. Que a sua vontade glorifique a Deus. Que a sua força glorifique a Deus. Que o seu comportamento glorifique a Deus. Portanto, o que Jesus espera dos seus discípulos é que eles sejam adoradores. Porém, contudo, entretanto, queridos irmãos, nós temos um momento de adoração que é o culto. E o discípulo precisa ser mais proativo nesse momento de adoração que é o culto. Ele precisa aproveitar melhor esse momento de adoração que é o culto. Deixa eu dar algumas diretrizes aqui. Primeiro, de que maneira o discípulo pode ser mais proativo na sua adoração no culto? Primeiro, valorizando mais o tempo que nós temos juntos aqui na presença de Deus. Repito, valorizando mais o tempo que nós temos aqui juntos na presença de Deus. O que isso significa? Isso significa que nós não deveríamos ficar chegando atrasado no culto. Uma pessoa que valoriza esse momento de adoração não chega na hora da pregação. Tem gente que chega na igreja na hora da pregação. Alguém já me disse que é porque não gosta do louvor. Irmão, fica em casa só. Você não entendeu o que é culto, não? Vai assistir pregação online no YouTube, faça um favor a si mesmo. Gasta tempo, não sai de casa, não. Faz uma pipoquinha lá, assiste uma mensagem no YouTube, tá ok. Esses momentos cultos precisam ter um valor sagrado para a gente. Chega na igreja mais cedo, para você iniciar o culto na presença do Senhor. Então nós precisamos valorizar esses momentos aqui. Não tem preguiça desses irmãos que chegam na metade do culto, não entendeu nada. Beleza, quebrou o carro. Beleza, aconteceu alguma coisa, mas não tem culto de manhã. Você tem de meia-noite até 7 horas da noite para programar seu dia, para chegar aqui, você chega às 7h15, 7h20, 7h30, você não dá valor àquilo que está sendo feito. Você não aproveita. E muitas das vezes essas pessoas que chegam atrasadas, geralmente, só vem no domingo. E é por isso que qualquer coisinha faz ela nem vir. De que maneira podemos ser mais proativos no culto? Valorizando o tempo que nós temos juntos aqui. Segundo, prestando mais atenção naquilo que você está cantando. Tem gente, irmãos, que está durante o louvor viajando, sonhando, pensando nos problemas, pensando na comida, pensando nas tarefas do amanhã. Ela não está aqui, queridos irmãos. Só a carcaça está aqui, só o corpo está aqui, mas ela não está aqui, ela não é proativa, ela não está refletindo no que está sendo cantado, na letra que está sendo cantada. Se eu não sei a letra, então presta atenção, tenta assimilar a mensagem que está nessa letra. Ou então fecha os olhos e fica ali balbuciando o que você entende. Mas é preciso que a gente tenha mais consciência quando estamos na presença de Deus adorando. Não sei a letra, começa a meditar no que está sendo cantado e aí você poderá dizer amém, aleluia, eu concordo, eu creio, Senhor, nisso. Mas não, você divaga, você distrai. De que maneira podemos ser mais proativos em nossa adoração? Terceiro, preste atenção no que está sendo pregado, de preferência, anote os pontos principais, preste atenção no que está sendo pregado. As pessoas estão ouvindo, irmãos, mas não estão prestando atenção naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo dito, naquilo que de fato o Senhor está querendo falar com você. É uma adoração automática. Quem não tem adoração na vida, irmão, no todo do seu ser, quando chega na presença do Senhor, adora para os corpos.
Mas quem é adorador na vida, que tudo que ele faz é para glorificar a Deus, ele aproveita esses momentos. Ele assimila bem esses momentos. Ouça a pregação, anota os pontos, vai no YouTube, a igreja tem o YouTube. Ouça os sermões novamente, anote, eu tenho dito muito isso para os meus pequenos grupos. Vai lá, ouça. Ouça quando está indo trabalhar, ouça quando você está indo para a sua escola, ouça nos seus intervalos, ouça novamente, aprofunde aquele tema, aprofunde aquela mensagem, compartilhe com alguém o que você ouviu aqui domingo à noite. Alguém disse ontem na confraternização do PG, compartilhe as coisas que aprende na igreja com os amigos da escola, da faculdade. Quantos de nós fazemos isso? A gente nem presta atenção. E Jesus espera, queridos irmãos, os seus discípulos, é que eles sejam mais proativos nos seus momentos de adoração a Deus. Segundo lugar, que Jesus espera dos seus discípulos, Jesus espera que os seus discípulos priorizem a igreja, vivendo como família da fé. O primeiro princípio é o princípio da adoração, e esse segundo princípio é o princípio da comunhão. De que maneira o discípulo, que Jesus espera dos seus discípulos? Jesus espera que os seus discípulos priorizem a igreja vivendo como família da fé. A ideia da igreja como família da fé é uma ideia bíblica. Paulinho fala da igreja como corpo de Cristo, Paulinho fala da igreja como templo. Ele usa a metáfora do templo, mas ele usa a ideia também de família para descrever o corpo, para descrever a igreja. Quem trouxe a ideia de pensar a igreja como família foi Jesus. Olha, os seus irmãos estão aí fora, Jesus. Ele, quem são meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus quis mostrar que a família da fé está para além da família de sangue. Porque lá na Nova Jerusalém, que nada mais será do que uma grande família de filhos semelhante a Jesus, porque o grande projeto de Deus, desde o Éden até a Nova Jerusalém, é construir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lá nós seremos todos irmãos em Cristo. O fator que nos unirá lá não é o fator sanguíneo, não é a genética biológica, mas a genética espiritual é se você está ou não está em Cristo. Portanto, a ideia bíblica é de que a igreja é uma família. Paulo vai dizer no capítulo 6 de Gálatas que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. A ideia do Novo Testamento é que somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha, interessante, a Nova Bíblia Viva em português, ela traduz Efésios 1:5 da seguinte maneira: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo, e isto lhe trouxe grande satisfação. O grande projeto de Deus, portanto, é adotar cada um de nós na sua família. É isso que está lá em João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seus. Os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados como filhos. Todos nós fazemos parte dessa nova família, que é a família de Deus. 1 Pedro 1:3, na Bíblia Viva, diz assim: ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora já somos membros da própria família de Deus. O que de fato Jesus espera dos seus discípulos é que eles de fato vivam, priorizam a igreja vivendo como família da fé. Queridos irmãos, muitas das vezes nós estamos aqui ignorando uns aos outros, não prestamos atenção na realidade do outro, se o outro está bem, se não está bem, se precisa de alguma coisa, se não precisa de alguma coisa. É triste dizer isso, né? Mas quando você estiver no céu, você só vai ver do seu lado uma pessoa, seu irmão em Cristo.
Não vai ter papai e mamãe lá não, viu? Nem vovô, vovó, nem netinho, netinho, tem nada. Lá, o que nos une é o fato de todos estarmos em Cristo. Todos seremos filhos, todos seremos irmãos. Essa é a realidade que nós temos que entender a partir do Novo Testamento. Mas nós não queremos pensar assim. Infelizmente, a gente está ignorando o fato de que somos uma família. Tem conflito? Tem. Toda família tem um conflito. Quando você estuda as famílias bíblicas, e esse é um grande desafio para os casais da igreja, fazer uma análise bíblica das famílias bíblicas. Quando você pega, por exemplo, a família de Abraão, de Isaac e Jacó, você vai ver que tinha ali complicações tremendas, né, dos patriarcas. Você pega a família de Davi, um poço de problemas, de conflitos, não é verdade? E a gente aprende com essas famílias e nós temos que debruçar nelas. A igreja é uma família onde nós vamos ter muitos problemas, mas deixa eu deixar aqui para vocês, ficou ótimo, né? Deixa eu colocar para vocês aqui algumas diretrizes práticas. Como os discípulos priorizam a vida em família ou a vida comunitária? Primeiro, entendendo que a base das relações da igreja não é a afinidade psicológica, mas a afinidade espiritual. A base das relações da igreja não é a afinidade psicológica. Eu me dou bem com essa irmã, me dou bem com aquele irmão, eu gosto mais do jeitinho deste, eu gosto mais do jeitinho daquele. Não. A base que une a igreja é a afinidade espiritual, é o fato de estarmos em Cristo. O irmão está em Cristo e eu estou em Cristo, então nós temos unidade, nós temos comunhão. O DNA da igreja é Cristo. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai conseguir conviver em comunhão. Então, muitas das vezes, nós estamos preocupados com a química psicológica. Mas a química que a igreja tem que preocupar é a química espiritual, é se estamos de fato em Cristo Jesus. Segunda diretriz prática para os irmãos, para a gente viver como família, como comunidade, colocando em prática os mandamentos de mutualidade. Existe pelo menos assim, sem a gente ficar repetindo os mandamentos, 25 mandamentos de mutualidade na Bíblia, no Novo Testamento. Todos eles falam da relação um com o outro. Devemos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Agora, por que a Bíblia dá tanta ênfase aos mandamentos de mutualidade? Porque ela quer que a gente aprenda a viver em comunhão, ela quer que a gente aprenda a viver em comunidade, ela quer que a gente aprenda a viver em família. Essa semana um rapaz que não é da nossa igreja me mandou uma mensagem falando sobre perdão. Ele falou: pastor, eu fui totalmente renovado com a mensagem de perdão. O quanto eu precisava de perdão na minha vida, perdão no meu relacionamento com a minha família de sangue, perdão no meu relacionamento com os meus amigos. Isso é viver a vida em família. Quando a gente compreende, queridos irmãos, que o que nos une não é a química psicológica, porque se é a química psicológica, não vou ali não, porque eu não me dou com aquela. É como alguém virou para mim um dia: eu não vou no chá de fralda não, porque eu não tenho convivência com aquela irmã. Ou seja, não entendeu o que é vida comunitária, o que é comunhão. O fator que nos une não é a química psicológica, mas a química espiritual. Segundo, colocando em prática os mandamentos de mutualidade, ou seja, olhe para o lado e pratique o amor mútuo. Terceiro, faça um propósito de todo culto, grave isso aí, cumprimentar e conversar com pessoas diferentes que não fazem parte do seu relacionamento. Como que a gente vai viver a vida da família da fé se a gente entra embolado e amarrado numa pessoa, senta amarrado nessa pessoa, levanta amarrada nessa pessoa, anda dentro da igreja amarrada nessa pessoa, sai da igreja amarrada com essa pessoa? Tem que fazer culto de libertação para você, irmão. Em nome de Jesus, para você desamarrar, desamarra em nome de Jesus. A igreja não pode crescer assim. Desamarra, espalha, olha para o lado, cumprimenta a irmã. Sabe aquela irmãzinha que você nunca deu um abraço nela, vai lá e dá. Sabe aquele irmão que você nunca conversou com ele, vai lá e conversa. É para isso que serve o culto, irmãos. É para isso que serve os momentos que a gente está junto. Queridos irmãos, faça um propósito de todo culto, cumprimentar e conversar com pessoas diferentes das que fazem parte do seu relacionamento. Aproveite o momento para ampliar seus relacionamentos na igreja. Gente, eu já falei isso tanto aqui na igreja, mas entra num ouvido e sai no outro.
A gente não quer crescer, irmãos. Mas também não é manipular nem monopolizar a pessoa. Porque tem gente que começa a conversar com a pessoa e aí acabou. Entendeu? Esquece. Não, irmão, aqui não é para você contar a história da sua vida, não. Tem gente querendo contar a história da vida numa conversa depois do que para cumprimentar, tudo bem, como é que tá e tal. Né? Trocar, fazer uma troca gostosa de relacionamento. Tendo um momento de comunhão, tomando um café junto, não toma café com a pessoa que você já toma café todo dia, não. Isso é zona de conforto. Gostoso demais sentar com quem eu já sento, bater papo com quem eu já bato papo. Quero ver você bater papo com quem você não bate papo. Quero ver você conversar com quem você não conversa. Eu quero ver você sentar na mesa de café com aquela pessoa que você nunca sentou. Aí eu vou ver se você está rompendo a zona de conforto e sendo diferente. Se a calapuça serviu, diga amém. Alguns aí serviu. Nós temos que pensar, queridos irmãos, que a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Gravou aí? A igreja não é um lugar para a gente frequentar, é uma família para a gente pertencer. Quarto lugar, sempre que perceber alguém afastado da igreja, manda mensagem para ela, pergunte como ela está, diga para ela que ela é importante para a nossa comunidade. Sentiu falta da irmã A, da irmã B, do irmão X, do irmão Y? Ô irmão, não vi você domingo à noite. Não percebi você no culto dessa manhã. Tem um filme que eu sempre gostei muito, sempre achei muito engraçado, sempre que passa eu gosto de assistir. E é uma cena interessante de uma mulher que ela está viajando, né, lá na casa do chapéu, descobriu que estava com a doença terminal, falou, vou gastar todo o dia que eu tenho, vou morrer lá, e vou viver. Chegou lá e encontrou um deputado. E o deputado era membro da igreja dela. Ué, irmão, está sumindo da igreja, hein? Deputado, você está sumindo da igreja? Você não vai lá há muito tempo? Foi lá naquele cafundó do Judo, que só vai rico. Ela foi encontrar um membro da igreja e perguntar quem estava sumindo da igreja. Muitas das vezes a gente vê o irmão no shopping, mas a gente não tem coragem de falar, irmão, não tive domingo à noite na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não vive como família. A gente está nem aí pro irmão que falta no culto. Às vezes o irmão está passando uma doença, um problema, né, uma dificuldade. Quem não passa? Eu passo, você passa. Custa você chegar para ele e falar, irmão, senti sua falta no culto. Não percebi você lá no culto de jovens, meu jovem. Não é verdade? A gente, muitas das vezes, não quer levar a sério isso. Quinto lugar, recuse se envolver em alguma fofoca ou passar adiante o que você não tem certeza. Tem gente que gosta de uma fofoca, de um bafo, sabe? E sai compartilhando para todo mundo o que nem sabe se é verdade, o fato. Fuja dos movimentos de rebelião dentro do ministério, só contra o líder do louvor, só contra o líder de jovem, não concorda com isso que ele está fazendo. Fuja desses movimentos. Você precisa viver como corpo, somar nesse corpo. Terceiro lugar, o que Jesus espera dos seus discípulos? Jesus espera que seus discípulos convalide o testemunho da sua igreja, sendo semelhante a Jesus. Princípio do discipulado. Jesus espera que seus discípulos convalide o testemunho da sua igreja, sendo semelhante a Jesus. O grande projeto de Deus de Gênesis Apocalipse é fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus não quer cópias do pastor. Deus quer cópias de Cristo assentado no banco. Deus não quer cópias do pastor, Deus quer cópias de Cristo. Se nós não entendermos que Deus só tem uma meta, moldar você no caráter de Cristo, você não entendeu o Evangelho. Falei domingo passado, repito hoje, existem 3 versículos chaves no Novo Testamento para provar
que o projeto de Deus para nós é sermos semelhantes a Jesus. Na perspectiva passada, Romanos 8, 29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Deus na eternidade nos predestinou, nos escolheu, nos designou para ser iguais a Jesus, cópias de Cristo na terra. Esse é o plano eterno. A salvação nada mais é do que nos transformar na semelhança de Jesus. A obra da cruz visa nos transformar na semelhança de Jesus. É interessante que o nome cristão significa parecido com Cristo, mas nós não somos parecidos com Cristo. Talvez seja por isso que a igreja evangélica está vivendo uma das piores épocas. Eu dizia para minha esposa que esses escândalos que estão surgindo no meio evangélico, nesses dias com mais fervor, talvez seja Deus mesmo desmontando essa estrutura doentia, clerical, institucional que virou a igreja. Acho que é isso que Jesus está preocupado. Briga por nome de igreja, por placas. Misericórdia. Tem mais coisa para o Espírito Santo preocupar. Vamos ser coisa do capeta, irmão. O Espírito Santo está listão. O Espírito Santo não quer nem saber se você é batista, presbiteriano. O Espírito Santo quer saber se você segue a palavra dele. É por isso que alguém me disse um dia: eu não vou à igreja não quer saber de igreja. Falei: você quer uma religião para você seguir? Eu vou te dar uma. Falei: qual é a religião você vai me dar? Estude a Bíblia e aplique os seus ensinamentos na sua vida. Essa é a Bíblia, a religião que eu te dou. Segue ela e o resto, sem fazer mais nada. Eu não gosto de mais nada. Agora, não se esqueça que quando você estudar a Bíblia e seguir seus ensinamentos, ele vai mandar você congregar, ele vai mandar você ter comunhão, ele vai mandar você batizar. Tudo que uma igreja institucional faz. Mas a gente não pode se prender. Nós temos que separar forma de essência, né? Aquilo que a gente poderia chamar de treliça e videira. Ontem eu estava na casa do meu irmão, lá tinha uma videira, né? Uma parreira de uva. Eu não vou no quintal do irmão para ver a treliça, aquela estrutura de madeira. Nossa, irmão, você fez uma estrutura de madeira bonita, você pintou de verniz isso aqui é madeira boa, que madeira linda. No momento em que você falar isso, é porque não tem parreira lá, não tem videira, está tudo morto. Mas se você chega lá e vê aquelas folhas bonitas, cobrindo aquela estrutura de madeira da parreira de uva, se você vê caixa de uva, você vai chegar lá e vai encantar com o quê? Com a vida que está ali. As folhas representam vida, o fruto representa vida. Isso aqui, irmão, vai ficar. Jesus disse assim: você está vendo isso aqui? 3 dias eu vou derrubar isso aqui e fazer outro. Por que ele falou isso? Aqui diz o seguinte: que a verdadeira igreja teria ele como centro. A união com Cristo cria a verdadeira igreja. Isso aqui é meio, isso aqui é provisório. Quando Jesus voltar, isso aqui não vai valer nada. Se isso aqui começar a ser mais importante do que a vida, perdeu o sentido. Isso aqui tem que ser relativizado. Absolutizada a palavra e Jesus dessa palavra. Não é nada. Que bom que estamos aqui, nós temos que nos reunir aqui, nós temos um local bom para reunir, maravilhoso, mas isso aqui é meio, isso aqui não é fim. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Na perspectiva presente, 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, no presente, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Na perspectiva passada, fomos predestinados para ser semelhantes de Jesus. Na perspectiva presente, o Espírito está trabalhando no nosso caráter para nos moldar a semelhança de Jesus. E numa perspectiva futura, Joãozinho vai dizer, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. O que é a Nova Jerusalém? Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Lá não vai ter estrela para brilhar mais do que Ele, nem placa, nem nada. Infelizmente, irmãos, nós estamos perdendo a essência, estamos preocupados com a forma. Eu postei agora para os obreiros um vídeo que eu vi no Rios, que ensinando como que é a abertura da igreja deles e como que a gente tem que fazer a abertura nas nossas igrejas. A abertura, primeiro, a igreja tem que ser balança, tem que ser preta mesmo, não dá para ser do jeito que está aqui, toda pintada de preto, poucas luzes, né? Apaga e vem um telão enorme aqui e começa a aparecer aquelas mensagens de impactos, anunciando aquele momento, anunciando quem somos, o que temos, o que fazemos, e aí enquanto está tudo escuro, o ministério do louvor vai entrando, e quando foca a luz deles, guitarra, baixo, bateria e o louvorzão pegando. Eu escrevi assim no post lá, porque eu falei, tá aqui é para todo mundo falar, né? Decepcionado, é isso que eu ocupo. A gente tinha que chegar na igreja mais cedo, sentar no banquinho, ler um texto, fazer uma oração, concentrar na presença de Deus, entrar na presença das reverências. Mas nós estamos precisando de uma chamada parecendo um grande show. E é interessante que antes do louvor entrar, vem uma contagem regressiva. 10, 9, 8, pá, 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 pá. A essência não é isso. Jesus nos chamou, queridos, para sermos semelhantes a Jesus. Não pode haver outro projeto para nós. Deixa eu dar algumas diretrizes aqui, passando rápido aqui nos meus pontos, porque senão eu vou ficar aqui o tempo todo. Como Deus molda-nos à semelhança de Cristo? Primeiro, Deus usa a sua palavra para moldar nosso caráter na semelhança de Cristo. Deus usa a sua palavra para moldar nosso caráter. Deixa a palavra invadir seu coração. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, se não me falha a memória, verso 18, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deixa essa palavra habitar, morar, tomar posse do seu corpo. O grande Spurgeon, fazendo um comentário sobre John Bunyan, se preferir, ele diz que se furasse o John Bunyan, a gente vai ver que o sangue dele está biblino. Diz que o sangue de John Bunyan estava biblino no sentido de Bíblia. Só corria Bíblia pelas veias dele, só tinha Bíblia. Tinha sangue não, tinha Bíblia na veia. Quando a Bíblia diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está falando que o seu sangue esteja correndo a palavra de Deus. Ele diz, irmãos, deixa a palavra do Senhor moldar a sua vida. Sua maneira de pensar, de sentir, de viver. A cosmovisão do cristão tem que ser a cosmovisão das Escrituras Sagradas. Não outra. O próprio Cristo, lá em Mateus 4, né? Na tentação, 4 vezes ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Toda a cosmovisão dele era a cosmovisão das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, Deus usa pessoas para moldar o nosso caráter semelhante a Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus usa pessoas, crentes maduros, crentes que estão vivendo e aplicando a palavra na sua vida, são pessoas que vão ser usadas para quê? Para nos moldar na semelhança de Jesus. Nós precisamos de pessoas, a história bíblica mostra isso. Jesus escolheu 12 pessoas, discipulou, mandou que elas fossem, disse para elas assim, olha, façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Foram isso que eles fizeram. E esses discípulos foram moldados por essas pessoas, no caráter de Cristo. Terceiro, diretriz. Deus usa as circunstâncias para moldar o nosso caráter na semelhança de Cristo. Deus usa as circunstâncias para moldar
o nosso caráter na semelhança de Cristo. Todos os tipos de circunstâncias que acontecer na sua vida, Deus usa. Os momentos que você está ganhando, os momentos que você está perdendo, os momentos de tristeza, os momentos de alegria, os momentos de saúde, os momentos de doença, os momentos que você está sendo rejeitado, os momentos que você está sendo acolhido e aceito. Deus está usando os momentos que estão te criticando ou estão te elogiando. Paulinho vai dizer que Deus ressignifica tudo na nossa vida para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Que Paulo quer dizer o seguinte: Deus ressignifica tudo. Tudo que aparentemente é ruim, é lixo, é desnecessário, ele vai ressignificando, ele vai, como fosse uma reciclagem de lixo, ele vai transformando aquilo para que você seja semelhante a Cristo. Deus usa todas as coisas para nos moldar, nos deixar iguaizinhos a Jesus. Esse é o seu projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Eu quero ser semelhante a Jesus, parecido com Ele. Quando a gente estuda o Sermão da Montanha, eu preguei agora, terminei semana passada, 15 sermões só no Sermão do Monte. Quando a gente estuda o Sermão do Monte, qual é o grande projeto do Sermão do Monte? Capítulo 5 ao 7. Simplesmente nos moldar no caráter de Cristo. O Sermão da Montanha está ali para nos moldar no caráter de Cristo. Ano que vem eu vou iniciar uma série só sobre as parábolas. E a gente já vê que as parábolas, elas vão nos moldar no caráter de Cristo. Deus não quer cópias de pastores, Deus quer cópias de Cristo dentro da igreja. Quarto lugar, o que Jesus espera dos seus discípulos? Jesus espera que seus discípulos sirvam na igreja, por meio dos seus dons e ministério, o princípio do serviço. O princípio do serviço. Amados irmãos, Deus quer que a gente seja servo. É interessante pensarmos que Jesus, ele inaugurou um novo modelo de liderança. Qual foi o modelo de liderança que Jesus inaugurou? O líder servo. É isso. Jesus iniciou um novo modelo, líder servo. Para Jesus, só o servo é líder. Isso é líder quem serve. Anota aí. Para Jesus, só o servo é líder. Isso é líder quem serve. Esse é o modelo de Jesus. Jesus escolheu pessoas para ser seus discípulos. E lá no capítulo 13 de João, ele pega a bacia, a toalha, para lavar os pés deles. Para dar um exemplo para eles. Eu vim para servir. É isso que vocês têm que fazer, sim, irmão. Essa discussão que envolve rótulos e títulos da igreja brasileira é ultrapassado. Deus não reconhece títulos. Deus reconhece servos. Muitos que têm títulos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu operei maravilhas, eu fiz a campanha dos milagres. Eu não te conheço. Quem o Senhor conhece? Os servos que fazem a minha vontade. Essa briga, quem pode e quem não pode ser pastor, se tem pastora, se não tem pastora, se tem pastor, preocupa com isso não, irmão. Seja servo, servo homem, servo mulher, servo criança, servo adolescente, servo junior, serve ao reino de Deus. Aonde tiver um buraco, vai lá e tape a brecha. O Senhor diz em Ezequiel 22, eu escolhi um homem, alguém para estar na brecha, eu não encontrei ninguém. O Senhor espera que sejamos servos. Esquece essa preocupação com rótulos e títulos. Eu sou da geração de que a pessoa tinha que chegar perto de mim me chamando de pastor, senhor e etc e tal. Eu nunca me preocupei com isso. Um dia a pessoa me chamou pelo meu nome lá, Parreira, e o pastor titular da igreja falou: Parreira não, pastor Parreira. Eu, no meu coração, pensei: não precisa disso. E desde aquela época eu nunca me preocupei. Quer me chamar de pastor? Chama. Quer me chamar de Parreira? Chama. Só não me chama de João, porque João é só para os íntimos.
Joãozinho, então, é só para íntimo mesmo. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela só me chamava de Pastor João. Eu achava estranho. Pastor João, quem será? Preocupação, sabe? As pessoas estão cada vez mais... Essa preocupação com o título surge basicamente no 3º século da era cristã. É que começa a pulverizar. Antes, um pouco, já existia. Começou essa nomenclatura de bispos, pastores, depois veio arcebispo, depois veio cardeais, né? Agora, no meio evangélico, já tem até patriarca. Tem pastores aí se autodenominando patriarca. Né? Queridos irmãos, nós estamos aqui para servir com nossos dons, com nossos talentos. Olha, queridos irmãos, e nós temos que entender que todos aqui somos servos. Olha que Pedro diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. O grande projeto, o propósito da salvação é as boas obras. Olha o que diz Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, servir, as quais Deus preparou para nós praticarmos. Boas obras envolvem nosso testemunho verbal de pregar o Evangelho segundo, mas também nosso testemunho por meio de ações beneficentes, de ajudar o mundo a ser melhor. O grande propósito do trabalho não é te enriquecer. Quem pensa assim não entendeu nada. Você acha que o grande propósito do trabalho é te enriquecer? O grande propósito do trabalho é melhorar o mundo. Deus nos colocou nesse mundo para melhorar ele. Crescemos, multiplicarmos. O projeto é melhore o mundo. Torne o mundo melhor. Comece pela sua família. Torne sua família melhor. Torne seus amigos melhores. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para exercer os nossos dons. Eu tenho problemas com crente que não faz nada. Para mim, crente que não faz nada, não entendeu, foi nada. Está enganando a si mesmo dentro da igreja. Quando chegar diante de Deus, o que você fez com o meu talento? Comprei um carro zero. O que você fez com o talento que eu te dei? Comprei uma casa própria, minha casa e minha vida. O que você fez com o meu talento? Você melhorou o mundo. Você ganhou almas. Você deu continuidade à minha missão no mundo, de transformar o mundo. Não fiz nada disso, não. Você enterrou o talento. Tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja, nunca fez parte de nenhum ministério. Nenhum ministério. E sabe por quê? Me disse alguém, que eu não quero ser cobrado. Não, eu não vou te cobrar. Jesus é que vai te cobrar lá naquele dia. Vai cobrar sim. Eu não quero que ninguém eu não quero ter o compromisso de estar na igreja aqui todos os dias que o meu ministério exige que eu esteja. Você quer viver à vontade, né? Você não entendeu o evangelho, irmão? Converte. Vai converter que é melhor. Você não converteu. Você não converteu. Você está se iludindo dentro de uma igreja. Todos que estão no corpo, Efésios capítulo 4, leia, decore. Todos que estão no corpo têm uma função no corpo. Pega o capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12 ao 31. Lá faz uma análise da anatomia do corpo, que é a igreja, usando como metáfora a anatomia do corpo humano, e lá diz que tem membros inferiores, mais frágeis, que não são mais reconhecidos, mas todos funcionam. Se tiver uma parte no seu corpo que não funciona, irmão, vai contaminar o resto, vai adoecer, você vai ter problema de saúde.
Bom, nós temos que pular aqui, irmão. Deixa eu dar algumas diretrizes básicas. Alguns princípios para o serviço do discípulo na igreja. Primeiro, quem serve não preocupa com reconhecimento. Eu não faço nada porque a gente não é reconhecido. Se você está preocupado com reconhecimento, você não tem coração de servo. Segundo, quem serve não preocupa com títulos. Deus não reconhece títulos, Deus reconhece servos. Eu só vou fazer quando eu tiver o título. Terceiro, quem é servo não espera ser mandado. Ele toma iniciativa para fazer. Aonde ele observa uma brecha, ele se oferece para ajudar. Ele é proativo e não reativo. Quarto, o servo sabe que os seus dons e talentos são de Deus e precisam ser devolvidos a Deus em forma de trabalho, não guardados, não escondidos na terra. Quinto, o servo é um tapador de brecha. Aonde ele encontra uma brecha, ele vai lá e quer tapar. Pergunta, você é servo? Último lugar para encerrar nossa mensagem. O que Jesus espera dos seus discípulos? Jesus espera que seus discípulos expandam a obra de Deus no mundo. Espera que seus discípulos estendam a obra de Deus no mundo. O princípio aqui é o princípio da missão. Olha o que diz Mateus 28:19, que eu li no início aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E Jesus espera dos seus discípulos que eles expandam a obra de Deus no mundo por meio da missão. Não existe a missão da igreja X e da igreja Y. Existe a missão de Cristo e todas as igrejas precisam dar continuidade à missão. A missão é uma só: fazer discípulos. Qual a missão dessa igreja? Aumentar nosso lucro financeiro. Isso é a missão. Melhorar nosso negócio. Também não é missão. Qual é a missão de todas as igrejas? Fazer discípulo, que faça discípulo, fazer discípulo, que faça discípulo, fazer discípulo, fazer discípulo. Olha isso. As estratégias são circunstanciais, são temporais, mudam com o tempo. Mas não vamos exagerar na estratégia. Não vamos ser criativos demais na estratégia. Precisa pintar a igreja de preto. Para mim também faz diferença se pintar a igreja de preto, não, gente. Para mim o importante é a teologia e não a estética. Vou numa igreja toda pintada de preto, glorifica a Deus, louvo o Senhor, prego lá, ensina a palavra lá e vou embora. Beleza. Mas não precisa disso. Eles acham que precisa. Para mim, essa estratégia não faz diferença nenhuma. A minha estratégia de Jesus é cada um dos crentes fazer discípulo. E quando cada um dos crentes fizer discípulo, a igreja vai lotar, vai encher de gente, e é isso aí. Aleluia, glória a Deus, vida que segue. Essa é a estratégia, esse é o beabá. Agora, como a gente não está conseguindo fazer isso, aí a gente vai adotar na era da tecnologia, na era do marketing, todos os tipos de criatividades. Isso para melhorar o nosso negócio. Mas eu não estou aqui para melhorar o meu negócio. Eu estou aqui para dar continuidade à missão de Cristo, então tem que melhorar o negócio todo. Alguém ainda quer trazer o tema, qual que é o negócio da igreja? Pregar o evangelho. Não gosto dessa expressão não, o negócio da igreja é pregar o evangelho. Beleza, pode até usar, ficou bonitinho, a nomenclatura. Mas por que preocupar com o negócio? Não tem negócio, nós temos uma missão. Fazer discípulos que geram discípulos, que geram discípulos, que geram discípulos. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para dar continuidade à missão de Cristo. Tudo que você faz tem que estar focado em fazer a missão de Cristo. Mas nós não valorizamos. Eu fico vendo as pessoas. Toma água. Já viu as pessoas, elas registram todos os momentos gostosos que elas têm? Mas elas não registram o momento de igreja de jeito nenhum. Eu fico encucado com isso, dá vontade de perguntar para as pessoas, sabe? Mas para não ouvir mais resposta, eu não pergunto. A pessoa está num momento gostoso com os irmãos, não tira uma selfie, não posta, mas encontra com a amiga ali no meio da rua, com a camisa do time dela, e não tira uma selfie. E bota no história. Mas por que ela registra aquele momento, mas não registra esse? Eu não tenho explicação. Mas para ser antipático, eu vou dar a minha. Isso aqui não é importante. Tirar foto com os irmãos, vou tirar selfie com o Julinho. Me ajuda aí, ó. Isso não dá ibope, Julinho. Não.
Dá, tirar uma selfie com você? Não dá. Mas se eu encontrar com você no jogo do Cruzeiro e tirar uma foto, isso dá ibope. Por quê? Quem vestiu a carapuça, diga amém. O amém diminuiu. Nós não queremos registrar os momentos nossos. Irmãos, eu não quero tirar foto dos outros da igreja mais não. Desista. Punhado de gente já tirou foto comigo, ninguém nunca postou. Não posta não. Para que tira foto comigo? No final do ano não tira foto comigo não. A pessoa tem vergonha do pastor. Isso. Tá armado com o pastor, gente. Vitinho. Não tem vergonha do pastor. Os jovens aqui estão movendo tirar foto. Vários tirou foto, eu nunca vi nenhuma lá. Já viu? Eu parecer com pastor, isso traz até maldição para mim. Tira essa zica. Pastor é zica. Quem vestiu a carapuça, diga amém. Eu disse que o meu sermão hoje seria diferente, né? Então, fica aí. Por que as pessoas não querem registrar esses momentos com a gente? Claro, tem alguns que postam. Na realidade, né? A gente não quer postar os momentos nossos. A gente não valoriza isso. A gente não quer dizer para o mundo que a gente tem uma família. A gente não quer dizer para o mundo que a gente tem um pastor. A gente não quer dizer para o mundo que a gente está no culto e não na boate. A gente não quer registrar para o mundo que somos diferentes. Como que nós vamos dar continuidade à missão de Cristo se a gente tem vergonha disso aqui? A gente tem vergonha do pastor. Porque eu só tenho essa explicação. Tem vergonha do pastor. Não, eu não sou bonito, beleza. Joga uma chama lá, um Photoshop, fala. Melhora eu lá. Dá uma melhorada em mim, nossa. Vai ficar gravado esse sermão aí? Posta lá não, viu, irmão? Queridos irmãos, nós temos que pensar. Eu já disse que eu prefiro falar aqui na frente de todo mundo que falar pessoalmente. Então aqui todo mundo pega, quem quiser pegar, veste a carapuça quem quiser pegar, né? Mas vamos passar para frente aqui para encerrar. Deixa eu dar algumas diretrizes básicas aqui. Como o discípulo ajuda na missão da igreja? Primeiro, ore por 3 pessoas que você quer alcançar para Jesus. Como que nós vamos ajudar na missão da igreja? Ore por 3 pessoas que você quer alcançar para Jesus. Sabe aquele amigo da faculdade, aquele amigo do trabalho, aquele parente? Coloque uma lista de oração, pague um preço de oração por essas 3 pessoas. Fala, Deus, eu quero ver essas pessoas na igreja. Eu quero ver essas pessoas no culto. Eu quero ver essas pessoas com os irmãos. Pague um preço de oração, pede oração. Gente, ora por mim, eu estou evangelizando uma pessoa. Ou melhor, estou orando ainda, estou esperando uma porta para falar com ele, mas já estou orando. Eu creio na salvação daquela pessoa. Segundo, aproveite as oportunidades. Às vezes a pessoa chega para você e abre o coração. Chega para você, ô fulano, estou passando uma luta no meu casamento, ore por mim. Talvez seja a chance que Deus está te dando para você chegar ao coração dela, falar de Jesus para ela, expor para ela a palavra de Deus. Às vezes a pessoa chega para você e começa a contar uma história que tem nada a ver com nada de alguma coisa que ele viu no jornal, mas que fala da decadência moral desse mundo, da como que o mundo está. Aproveita o gancho para introduzir ali o evangelho. Falar como que a Bíblia descreve as coisas que vão acontecer no fim do mundo. Aproveite as oportunidades. Quantas pessoas querem conversar com você, quer abrir seu coração? Convide pessoas. Terceiro, cuidado com o seu testemunho de vida. Tem crente que é igual crente martelo. O que é o crente martelo? Prega de um lado e arranca do outro. Porque a vida dele está despregando o evangelho. A vida dele está indo na contramão do evangelho. Não adianta, não é? Tem que ter vida, tem que ter testemunho. O mundo está querendo olhar para você, ver Cristo em você. Quarto,
Faça do evangelismo um estilo de vida. Tudo que você fizer, pense sempre que Deus pode usar isso para evangelizar, para alcançar vidas. O seu caráter, suas palavras, aquilo que você fala, aquilo que você não fala, o que você diz ou deixou de dizer. Faça do evangelismo um estilo de vida. Todos nós que estamos aqui no mundo temos que entender que nós somos missionários. Você pode ser um péssimo missionário, mas você é missionário. Pastor Arival, da igreja de Pinheiros, fala muito sobre isso, inclusive ore por ele, né? Ele está com câncer. Pastor Arival, né, que é o pastor da igreja presbiteriana Pinheiros, onde o Hernandes de Lopes trabalha. Eu oro por ele todo dia, né? Inclusive acabou de fazer a cirurgia agora. Foi bem sucedida a cirurgia, né? Está em processo de recuperação. É um homem de Deus, ele está cheio de projetos na igreja lá, está comprando os lotes tudo em volta da igreja lá para ampliar o templo, né? Dia desse ele falou, se Jesus quiser, ele vai me curar. Se ele não quiser, o príncipe está aqui e o príncipe continua a obra. O príncipe é o Hernandes Lopes, chamado de o príncipe dos pregadores brasileiros, né? Se Jesus me levar, o príncipe está aqui e o príncipe continua esse projeto aí. Mas eu creio que Deus vai restaurar a vida do reverendo Arival, né? Tenho orado por ele. Quinto, convide amigos e parentes para ir à igreja. Muitas das vezes nós não convidamos as pessoas, traga elas ao culto. A pessoa te leva no circo, a pessoa te leva no cinema, a pessoa te convida para ir no shopping, a pessoa te convida para jogar bola, mas você não convida ninguém para vir para a igreja. Isso é sério. Convide alguém para ir à igreja. Sexto, aproveite a presença dos visitantes na igreja. Volto naquela história do crente amarrado, que entra amarrado na igreja, senta amarrado e sai amarrado. Isso está te impedindo de olhar para os visitantes. Às vezes tem um rapaz novo, tem uma moça nova, tem uma irmã nova, tem um irmão novo na igreja, visitando, vai lá, cumprimenta, dê as boas-vindas, puxe conversa. Muitas das vezes nós não queremos fazer isso, né? Nós não queremos fazer isso. Eu vou encerrar. O que Jesus espera dos seus discípulos? Primeiro, que eles adorem a Deus em espírito e em verdade. Segundo, que eles vivam a vida comunitária. Terceiro, que ele use os seus dons e ministérios a serviço da igreja. Quarto, que cresçam na semelhança dele. Quinto, que eles continuem sua missão no mundo. Queridos irmãos, tudo que eu falei aqui, nada mais é do que o que está lá no livro Uma Vida com Propósito. São simplesmente os 5 propósitos do livro Uma Vida com Propósito. Foi o que eu preguei hoje. Só coloquei nos meus termos, nas minhas palavras. Por que eu quis fazer isso? Porque nós temos estudado num pequeno grupo Uma Vida com Propósito, muitos já estudaram. E é uma mensagem simples. É isso que você vai ver daquele livro. Esses 5 propósitos trabalhados num livro de quase 300 páginas, ou um pouco mais de 300. E nós precisamos colocar em prática o que nós estamos estudando, o que nós estamos trabalhando nos nossos pequenos grupos. Jesus espera que você seja discípulo. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé. Aleluias. Queria que você fechasse os seus olhos. Tem uma música que o Fernandinho canta, e a letra não é dele, que diz: somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A gente tem que... Eu gosto dessa música. Para mim, isso é o hino da nossa igreja. Porque é isso que nós queremos, é isso que nós pregamos. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu